nós temos falado sobre avivamento e orado por avivamento, e desejamos muito que cada um de vocês esteja durante a semana também orando sobre o assunto, colocando a sua vida diante de Deus e pedindo que Deus opere um despertamento espiritual da sua fé, do seu compromisso com o Senhor Jesus. Minha primeira experiência com avivamento foi em 1958, quando eu tinha 16, 17 anos de idade. Eu vim com os meus pais de Campos, estado do Rio, onde morávamos, até Niterói para ouvir esse conferencista inglês chamado Roy Hession. Ele pregou uma poderosa mensagem de entrega ao Senhor Jesus e no fim fez um apelo. Me lembro de ter atendido o apelo, ido à frente, ajoelhado de joelhos lá, orado de joelhos e alguém ao meu lado dando aquele apoio espiritual. Foi uma experiência da qual nunca me esqueci. É claro que posteriormente eu precisei repetidas vezes o toque de Deus, o toque do Espírito Santo para aquecer a fé e o compromisso com o Senhor Jesus. Roy Hession escreveu vários livros, um deles, talvez o mais famoso, A Senda do Calvário. E esse pensamento dele, extraído desse livro, nos faz entender melhor qual é o espírito do livro. Avivamento não é descer a rua tocando tambor, é subir ao Calvário com lágrimas de arrependimento. Descer a rua tocando tambor, fazer muito estardalhaço. E, infelizmente, o avivamento é confundido com isso. Barulho, pregadores gritando, dando soco na mesa, aquele louvor excessivamente barulhento, pessoas caindo no chão, em alguns contextos, pessoas falando em línguas. Diante da televisão, não é bem isso o avivamento. Não quero criticar nem analisar, como já mencionamos domingo passado, algumas igrejas que têm alguns procedimentos litúrgicos e pregações e procedimentos em relação a milagres, exorcismo, etc., que nos deixam assim um pouco preocupados. Mas avivamento não é isso. Avivamento é arrependimento, é caminhar para a cruz de Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Por assim dizer, falando de coração prostrado diante da cruz de Cristo, entendendo quanto Jesus pagou pelos nossos pecados. Não só para perdoar os pecados já cometidos, mas para nos libertar da escravidão ao pecado. Vamos continuar falando avivamentos bíblicos. Hoje, frisando principalmente avivamentos ocorridos sob a liderança de Josué e de alguns dos juízes de Israel. Eu gosto sempre de dar um contexto bíblico para a gente se situar dentro de toda a narrativa bíblica. Então, aqui muito rapidamente, e temos falado isso com o Grupo Copacabana nas quintas-feiras em nossas reuniões aqui neste salão. Primeiro os patriarcas, começando com Abraão, deixando todos aqueles 11 capítulos iniciais de Gênesis, que contam uma história universal antes de haver propriamente povo de Deus. Então, a história do povo de Deus, a história da redenção propriamente começa com os patriarcas. Depois vem José, o último dos patriarcas, que foi vendido pelos irmãos e foi parar no Egito. Depois de algum tempo, José, governador do Egito, levou para lá a sua família, cerca de 70 pessoas. Então, os hebreus se estabelecem no Egito e depois são ali escravizados, vivem ali um sofrimento tremendo durante 400 anos. Deus, então, levanta um grande líder, Moisés. Acontece o êxodo, Israel empreende aquela longa jornada pelo deserto que durou 400 anos, não 40 como está ali, e acontece depois da morte de Josué, da morte de Moisés, que Josué assume a liderança e comanda a conquista da Palestina ou de Canaã, o que durou 7 anos. E então vem o período dos juízes. Depois da morte de Josué, e ele considerado também um juiz, um governante de Israel, vem aquele período que nós vamos comentar um pouco mais à frente. Depois dos juízes, o povo de Israel pede um rei. Eles eram governados pelos líderes de Deus, como Josué, Moisés,
era um governo teocrático, mas eles, olhando para as outras nações que tinham reis, monarquias, eles também quiseram, e começou a monarquia de Israel com Saul, Davi, Salomão, depois o reino dividido, muitos reis, e alguns deles empreenderam avivamentos que nós, domingo que vem, mencionaremos. Depois de muitos anos de monarquia, porque Israel cometeu muitos pecados, principalmente idolatria e imoralidade, Deus avisando através dos grandes profetas como Isaías e Jeremias, que se eles não se arrependessem, Deus levantaria nações inimigas poderosas para destruir Samaria primeiro e depois Jerusalém. E foi o que aconteceu, porque Israel não se arrependeu. E conforme as profecias, Israel passou 70 anos no exílio na Babilônia, até que, caindo a Babilônia para os persas, Deus usou um rei persa chamado Ciro, que até é considerado o ungido do Senhor na Bíblia, porque Deus o usou, e ele autorizou o retorno dos judeus para Jerusalém. É o tempo de Esdras, de Neemias, de Zorobabel, da reconstrução dos muros de Jerusalém. Depois disso, vem o período chamado interbíblico, entre os dois testamentos, um período de 400 anos, quando surgiu o Império Grego e depois o Império Romano. Deus não falou, por isso é chamado período de silêncio. Não houve nenhum profeta, nenhum anjo, nenhuma revelação especial de Deus, mas Deus estava trabalhando, digamos, na surdina, preparando o mundo para a chegada do Messias e o início do Novo Testamento. E então vem João Batista, Jesus, os apóstolos, a história da igreja, as cartas dos apóstolos e, por fim, o livro do Apocalipse. Então, essa é uma visão geral da Bíblia, bem rapidamente. E nesse meio todo, quantas vezes Israel pecou, indivíduos, particularmente falando de Israel, cometeram pecados graves e sempre a misericórdia de Deus, a graça de Deus, perdoando mediante arrependimento. E nesse meio Deus levantou homens, pregadores, para chamar o povo ao arrependimento, e é isso que nós identificamos como arrependimento. Então, uma palavra especial hoje sobre Josué, no tempo da conquista, e depois Juízes. Os avivamentos liderados por Josué. Houve, primeiramente, um avivamento bem no começo da liderança de Josué, e depois um outro no final do seu ministério. Então, ele ainda jovem, foi usado por Deus para um grande despertar no meio do povo de Deus, e depois, quando ele já estava no fim do seu ministério, ele reuniu o povo e chamou o povo ao arrependimento, porque eles estavam bem distanciados de Deus. Então, o primeiro despertamento liderado por Josué foi junto ao Rio Jordão, antes da conquista. Moisés morreu do lado ocidental, ou melhor, do lado oriental do Rio Jordão, antes de atravessar o Rio Jordão e conquistar Canaã, que ficava do lado ocidental. Josué reuniu o povo de Israel e disse isso que nós resumimos aqui: santifiquem-se, porque amanhã, obrigado, irmão, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Se nós estamos falando de avivamento, irmãos, se queremos o crescimento da igreja, se queremos ver pessoas afastadas voltando a comungar com Deus e com a sua igreja, se nós queremos ver muitas pessoas se convertendo, entregando as suas vidas ao Senhor Jesus, se nós queremos ser sal da terra, luz do mundo, se nós queremos ver a ação maravilhosa de Deus, nós precisamos entender e realmente vivenciar uma santificação. Já expliquei aqui em outras mensagens que ser santo não é ser piegas, não é andar com a Bíblia debaixo do braço, nem é frequentar a igreja todos os domingos, não é dar o dízimo. Embora todas estas coisas sejam necessárias, oportunas, de acordo com a palavra de Deus, mas santificação tem que ver com separação. A gente viver como filho de Deus.
nós entendermos que nós somos separados do mundo. Jesus disse aos seus discípulos: não foram vocês que me escolheram a mim, eu os escolhi. Vocês não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Ter consciência disso, não viver como as pessoas do mundo, ter padrões de vida, comportamento, pensamentos, propósitos de vida diferentes, próprios para o povo de Deus. Isto é vida de santidade. Claro que, vivendo assim, nós ou não pecamos, ou pecamos muito menos. Então, santificação tem que ver também com arrependimento dos pecados, mudança tem que ver com não ficar nos mesmos pecados indefinidamente. Se justificando e dizendo, eu sou assim, tem que me aceitar como eu sou, nada disso. Então, antes de empreender a conquista da terra prometida, Josué, orientado por Deus, sentiu a necessidade de que o seu povo se preparasse espiritual e moralmente para ver a ação de Deus naquela conquista. Eles não eram soldados, eles vinham de um período de 400 anos de escravidão, sem treinamento militar, tinham passado 40 anos no deserto. A geração que saiu do Egito pereceu durante esses 40 anos no deserto. Agora é uma nova geração. E eles não têm muito nítida lembrança de tudo aquilo que Deus fez no Êxodo e durante a peregrinação no deserto. Então Josué reúne o povo e prepara o povo moral e espiritualmente para aquela conquista, porque eles não poderiam vencer aquelas nações cananitas por si mesmos, somente pelo poder de Deus, Deus com eles abençoando-os. E nós já podemos começar a pensar nas nossas conquistas. Nós temos também inimigos espirituais e às vezes humanos. Nós temos desafios à nossa frente. E nós oramos e nós queremos a intervenção de Deus, queremos as soluções de Deus. Então a palavra nos diz para nós nos santificarmos, se nós realmente queremos ver Deus agindo na nossa vida. Temos que deixar certos comportamentos, temos que nos apegar a Deus. Isso implica em leitura regular da Bíblia, leitura atenciosa, cuidadosa, aplicada ao nosso dia a dia, vida de oração. Implica arrependimento e pedido de perdão quando nós falharmos. Implica em relacionamentos humanos, santificados, de acordo com os padrões ensinados na palavra de Deus. Então, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Sem a santificação, Israel não teria condições de transpor o obstáculo à sua frente, ou seja, o Rio Jordão. A gente viu algo a respeito disso na novela da Record, Terra Prometida, depois da outra 10 Mandamentos. A preocupação deles com respeito àquele tremendo obstáculo à sua frente, um rio caudaloso. Eles com crianças, com animais, com tendas, peregrinos que eram, com a Arca da Aliança, com o tabernáculo. Como iriam atravessar aquele rio? E a cidade de Jericó, logo ali perto, depois do rio, como eles iriam fazer tudo isso? Santificando-se, esperando o milagre de Deus que realmente aconteceu. Eles não teriam condições de conquistar aquela terra, vencer os cananitas. E a primeira vitória que eles tiveram, talvez a mais famosa, foi na guerra contra a cidade de Jericó, que era uma fortaleza, muralhas incríveis. E no berro, se a gente pode dizer assim, eles derrubaram aquelas muralhas, ou melhor, gritando como Deus havia ordenado que eles fizessem, rodeando a cidade 7 vezes, tocando trombetas. De repente as muralhas tão fortes ruíram por terra e eles invadiram a cidade e derrotaram os seus soldados.
um tremendo milagre, mas o que eles precisaram fazer antes? Buscar o Senhor, santificar-se, enquadrar-se dentro da vontade de Deus. Nós também, irmãos, se quisermos, repito, ver maravilhas de Deus acontecendo em nossa vida, nós precisamos nos santificar. De outra sorte, nós não as veremos. Muitos anos se passaram, Josué conduziu durante aqueles 7 anos a conquista de várias nações em Canaã. E no fim da sua vida, já bastante idoso, ele está preocupado com, outra vez, os pecados em Israel. Israel tinha uma tendência até então para a idolatria, cercado de nações pagãs. Eles muitas vezes cederam às pressões, à crendice popular, fizeram para si ídolos e começaram a adorar estes ídolos, ao invés de adorar o Deus vivo e verdadeiro de Israel. Josué viu tudo isso e, como um verdadeiro líder de avivamento, reuniu o povo e o chamou ao arrependimento. Eu queria ler esta passagem, embora seja um pouquinho longa. Eu selecionei alguns versículos que considero mais importantes. Capítulo 24 do livro de Josué, já o último capítulo do livro. O título aqui na Bíblia é Renovação da Aliança em Siquém. Siquém ficava bem no meio do país. Josué disse a todo o povo, e notem como começa esse poderoso sermão do líder de Israel: assim diz o Senhor. Então não é o homem Josué, ele está como porta-voz de Deus, pregando uma mensagem ungida. Há muito tempo, ele diz, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates, lá na Mesopotâmia, e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. O Êxodo. Um pouco mais à frente, vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo, os tais 40 anos. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Conquista as vitórias de Israel. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus, nações que habitavam em Canaã antes de Israel. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade de coração. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isto é um sermão de avivamento, irmãos. E vocês notaram as partes deste sermão? Como é que começa? Com uma lembrança da história, com uma lembrança desde Abraão,
de tudo aquilo que Deus tinha feito a favor de Israel. Nós seremos despertados se nos lembrarmos de fato de tudo que o Senhor já fez por nós. Muitas vezes nós não obedecemos porque não somos gratos. Obedecemos porque reconhecemos aquilo que Deus já fez tão graciosamente, tão poderosamente, tão misericordiosamente. Quando nós o reconhecemos, então nós dobramos os nossos joelhos. Senhor, como eu posso andar longe de Ti? Tu tens cuidado de mim de uma forma tão extraordinária, apesar das minhas fraquezas e dos meus pecados. Então, Senhor, me perdoa e me ajuda. Nós amamos o Senhor, nós queremos estar sob as ordens do Senhor, quando nós recordamos aquilo que o Senhor tem feito por nós. Na experiência de muitos aqui, a coisa mais extraordinária que Deus fez foi tocar o seu coração com a mensagem do Evangelho e regenerá-lo, convertê-lo, levá-lo ao novo nascimento, ao começo de uma nova vida. É o maior de todos os milagres, crer, ser transformado, nascer de novo, iniciar uma nova vida. Então, se nós passamos por essa experiência, por que deixarmos Deus de lado? Por que parar de ler a Bíblia se foi a Bíblia que nos converteu? Por que parar de orar se foi pelo poder da oração, nossa e dos outros, que nós nos convertemos? Por que não perdoar as pessoas que nos ofendem ou nos entristecem, se nós fomos alvo de um tão grande perdão da parte de Deus? Então é recordar e ser agradecido. Eu destaquei dessa leitura toda essa parte. Se não lhes agrada servir ao Senhor, e essa é a pergunta. Que é isso, irmão? Não lhe agrada servir ao Senhor? Isso o aborrece? Você prefere servir ao pecado? Prefere servir a Satanás? Prefere atender aos apelos da sociedade, do mundo? Se não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês irão servir. Então é preciso tomar uma decisão. De que lado, afinal, nós estamos? Escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, se aos deuses do Egito, em cuja terra Israel foi escravo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O líder dá o exemplo, ele já escolheu, e escolheu com a sua família. Eu servirei ao Senhor. Agora escolham vocês a quem vocês querem servir. E Josué continua, agora os termos do avivamento que ele conduziu, o mesmo capítulo 24 de Josué continua dizendo: então o povo respondeu. Sempre que há uma pregação, sempre que há um desafio, é preciso uma resposta. E qual será a resposta da Igreja Libertas? Qual será a sua resposta a estas pregações sobre avivamento e aos ensinos da palavra de Deus? O povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Era o que eles estavam fazendo. Mas mediante as palavras de Josué, mediante a recordação de tudo aquilo que Deus já havia feito por eles, eles caíram em si e disseram: não, que é isso? Nós não vamos fazer isso, longe de nós. Não servir ao Senhor e servir aos deuses pagãos. Foi o próprio Senhor, eles continuaram dizendo, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e aos nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho entre as nações pelas quais passamos.
Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, outra vez recordando, mas agora o próprio povo. Foi isso que o Senhor fez por nós. Inclusive as nações, os amorreus que viviam nesta terra. Nós também, não só você, Josué, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Mas Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Mas ele tinha acabado de dizer ao povo: escolham a quem vocês querem servir. Quando o povo diz: nós serviremos ao Senhor, assim como você, Josué então continua, como que apertando o cerco sobre eles. Não, vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião do pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. Então é coisa séria essa volta para Deus. E se quer voltar para Deus, não é de qualquer maneira, com os seus pecados, com a sua vidinha de sempre. É preciso haver mudança, senão o Senhor não aceita. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Isto é avivamento, irmãos. No padrão bíblico, Deus levantando um líder, num período de crise espiritual, religiosa, fazendo o povo recordar os grandes feitos do Senhor em favor dele e desafiando o povo a servir a Deus, a se voltar para Deus. Ah, sim, depressa, atende o apelo, nós vamos. E sai da igreja depois de atender um apelo. Na segunda-feira, volta tudo de novo. Marido não procura a esposa para pedir perdão, para ser diferente. Esposa não procura marido, pais não procuram filhos, filhos não procuram pais. Não pagamos nossas dívidas. Censuramos a corrupção em Brasília dos grandes políticos, mas nós temos as nossas pequenas corrupções, atos desonestos, pequenas mentiras, brigas, discórdias, conflitos, maledicência, e sabe Deus o que mais? Pecados mais graves na área moral, espiritual, pecados ocultos, que só Deus vê. Não podemos continuar se queremos ver as maravilhas de Deus acontecendo em nosso meio. E repito, a principal delas é evangelização, conversão. Queremos que esse espaço não comporte mais a Igreja Libertas. Que nós tenhamos que buscar um espaço bem maior. Ou tenhamos que fazer 2, 3, 4 cultos. Mas que alegria nós teremos, irmãos, vendo a igreja se enchendo de pessoas sedentas de Deus, cheias de problemas, precisando das soluções, da bênção de Deus, da nossa orientação e do nosso exemplo de vida. Queremos ver pessoas sendo batizadas todos os domingos. Era o que acontecia na igreja primitiva no primeiro século, e nós vamos falar do avivamento de Pentecostes com os apóstolos. Ou não é isso que nós queremos? Destacando uma parte dessa última leitura, o Senhor é Deus santo. Joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor. E eles disseram: serviremos ao Senhor e lhe obedeceremos. Então o apelo, se aceito, implica em serviço, consagração, dedicação, adoração, culto, mas implica também em obediência. Então a gente lê a Bíblia e vê os mandamentos do Senhor, não é só os 10 mandamentos, não.
são valores cristãos, são princípios de vida, nas coisas mais práticas da vida. E nós colocamos Deus ali, Jesus, o que ele faria se estivesse em meu lugar. Então, grandes mudanças ocorrem na nossa vida, e nós chamamos isso de avivamento. Em Siquém nós vemos então o quê? Com respeito ao avivamento, uma necessidade detectada. Tudo começa com um reconhecimento de que não está bem. E aí, irmãos, eu ouso dizer, ou perguntar, estamos bem? Se nós compararmos nossa vida com pessoas incrédulas, ímpias, que não dão a mínima para Deus, que vivem no pecado e nem se apercebem disso, nós vamos nos achar santos, ótimos. Mas em vez de olhar para os outros pecadores, olhe para Jesus. Então nós vamos nos sentir desse tamanhozinho, se tanto. Como nós estamos distantes da santidade, da perfeição, do amor de Jesus Cristo. Mas ele disse, eu vos dei o exemplo para que sigam nos meus passos. Pedro escreveu que ele sofreu assim, assim, assado, crucificado, esbofeteado, cuspido por amor de nós. Não abriu a sua boca. Entregou a sua causa a Deus. E aí o verso seguinte diz, deixou-nos o exemplo para seguirmos nos seus passos. Tendemos a olhar para pessoas em pior estado espiritual do que nós, porque aí nos sentimos confortados. Eu estou até bom. Mas olhemos para Jesus. Olhemos para esse Deus Santo. Quando o povo disse, serviremos ao Senhor, Josué disse, vocês não podem. Do jeito que são, não podem. Deus não aceita. Ele é Deus Santo. Então, temos que tomar decisões não emocionais, não assim, no impulso de uma bela música ou de um sermão, mas uma coisa centrada, bem pensada, bem arrependida, bem traçada, as coisas na minha vida que eu preciso mudar e vou mudar com a graça de Deus. Acontece um avivamento, necessidade detectada, uma liderança espiritual firme. Todos os avivamentos bíblicos, como nós temos visto, e os avivamentos históricos destes 21 séculos de igreja, todos eles, irmãos, tiveram um líder ou um grupo. Pessoas que Deus levanta para dar uma cutucada na igreja, nas pessoas, dar uma sacudida, chamar ao arrependimento e também dar exemplo. Senão não adianta. Pregação ungida, poderosa, desafiadora, bíblica eu acrescentaria, uma liderança ou uma lembrança daquilo que o Senhor já fez, como eu já enfatizei, consagração, uma entrega a Jesus Cristo ou uma reentrega. Por isso o texto que nós lemos diz, temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. E por fim, a obediência, como dito o povo lá na leitura feita, serviremos ao Senhor e lhe obedeceremos. Então, em mais este avivamento bíblico, nós estamos vendo estas características, estes passos em prol de um avivamento. Quanto durou esse avivamento? E essa é uma coisa que me incomoda, ler as histórias de avivamentos e ver que eles, alguns duraram até século, outros duraram poucos anos. E por que um avivamento termina, irmãos?
Eu falei do avivamento de Moisés, ou liderado por Moisés, no Sinai, no domingo passado. Eu tinha colocado nesta mensagem, mas tirei para não alongar muito, o que acabou com aquele avivamento do Sinai. O bezerro de ouro, com essa história, enquanto Moisés estava lá recebendo os 10 mandamentos, e demorou 40 dias, o povo ficou impaciente e pressionou Arão, irmão de Moisés, o sacerdote, para lhes fazer um bezerro de ouro, como eles conheciam lá do Egito, onde um dos deuses pagãos principais é o tal do boi Apis. Eles adoravam o boi. Então eles trouxeram aquela experiência do Egito de volta. E Josué, líder fraco, que Deus quase matou depois disto, só não matou por causa da intercessão de Moisés a favor dele. E Deus também quase exterminou o povo de Israel. Foi Moisés que fez uma corajosa oração intercessória para que Deus não destruísse o seu povo. Eles fizeram o bezerro de ouro e uma verdadeira bacanal em volta daquele bezerro de ouro. Quando Moisés desceu e viu aquilo, ele quebrou as tábuas da lei. Para que mandamento, se é isso que vocês vão fazer com o seu Deus? Será que nós temos os nossos bezerros de ouro, irmãos? Será que, de alguma forma, nós que não fazemos ídolos propriamente para ajoelhar diante deles, há quem faça, nós não fazemos. Mas no nosso coração, na nossa mente, quantas coisas na vida tomam o lugar de Deus na nossa vida? E se alguma coisa toma o lugar de Deus na sua vida, se torna prioridade para você, então isso é o seu Deus. Seja o dinheiro, seja o sexo, seja a prosperidade material. Qual é o propósito da sua vida? O que é mais importante para você? Se não for Deus, então é idolatria. Israel serviu ao Senhor durante toda a sua vida, ou melhor, durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam, olhem só, sabiam de tudo o que o Senhor fizera a favor de Israel. Quanto tempo durou aquele avivamento de Siquém, liderado por Josué? Enquanto Josué viveu, enquanto os seus presbíteros viveram, e eles sabiam das obras do Senhor, durou o avivamento. Quando eles morreram, acabou. Qual foi o problema? Entrando no livro de Juízes, a mesma coisa é dita. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor a favor de Israel. Então, enquanto vivem pessoas que sabem da história, sabem das obras do Senhor, têm gratidão por isso e, em santo temor, obedecem a Deus, enquanto vivem pessoas que estão recordando e falando das coisas de Deus, dura o avivamento. Mas quando eles morrem, então aí a gente começa a perceber que houve uma falha de Josué e daqueles líderes. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, abandonaram o Senhor que os havia tirado do Egito e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor. Você percebe qual foi a falha de Josué e daqueles líderes, apesar de serem instrumentos de Deus? Eles deram conta enquanto estavam vivos. Quando morreram, não tinha quem continuasse. Morreu aquela geração. Então, o que Josué não fez?
O que aqueles líderes anciãos não fizeram? O que os pais daquela geração não fizeram? Não contaram à geração seguinte, não contaram às crianças, aos adolescentes, as obras do Senhor. Enquanto viveram aqueles que sabiam das obras do Senhor, ou eram testemunhas oculares dos milagres de Deus, durou o avivamento. Mas eles não cuidaram de sucessores. Os pais não ensinaram os seus filhos. Diríamos hoje, não havia leitura bíblica para as crianças. Não havia culto doméstico. E a nova geração cresceu sem consciência dos atos maravilhosos de Deus. Quando morreram os líderes, incluindo os pais, eles seguiram as suas vidas conforme as influências pagãs à sua volta e se desviaram do Senhor. Onde Josué e os líderes falharam? Falta de preparação, de nova liderança, falta de discipulado, falta de ensino aos filhos. Alguns líderes, vou citar só 2, há muitos, graças a Deus, mais atuais, mais modernos, ou na história da igreja, que não cometeram esta falta. E nós colhemos frutos dos seus avivamentos até hoje. Um dos famosos, no final do século XIX, começo do século XX, foi Dwight Moody. Eu li a biografia de Moody quando adolescente. Li outros livros. Quando Clinton foi, melhor dito, Benjamin. Quando Benjamin foi ordenado pastor, eu dei a ele 2 livros de Dwight Moody. Um é este aí, cujo título é Liderança Espiritual. Ele deixou escrito treinamento para a liderança. Ele perpetuou seu ministério. Além disso, ele fundou em Chicago, nos Estados Unidos, o que hoje é o grande Instituto Moody de Chicago. Eu usei vários filmes evangelísticos produzidos pelo Instituto Bíblico de Moody em Chicago. Aqui em Pedra de Guaratiba, Campo Grande, existe um seminário congregacional que no tempo da minha adolescência se chamava Instituto Bíblico Pedra de Guaratiba. Os meus irmãos mais velhos, Elben e Cleus, e a minha irmã Júnia, Elben já faleceu e a Júnia também, junto com mais 13 jovens da igreja do meu pai em Campos, embarcaram no trem da Leopoldina para viajar para o Rio de Janeiro e aqui pegar ônibus e ir para Pedra de Guaratiba. Foi a escolha do meu pai e do presbitério. E por quê? Por que não foram para estudar no Seminário Presbiteriano de Campinas, que na época era o único que havia, e também o de Recife, que era mais longe? Porque o seminário Pedra de Guaratiba tinha a sua origem no Instituto Moody de Chicago. O seu diretor e fundador era Oliver Thompson, que depois se tornou nosso amigo, até nos visitou na África e depois já faleceu. Ele tinha estudado no Instituto de Moody em Chicago. E a característica deste instituto é o biblicismo, é o apego à palavra de Deus. Ao passo que o Seminário Presbiteriano em Campinas, presbitério que me perdoe a referência, estava numa onda de modernismo teológico, de liberalismo. Então, o presbitério de Campos preferiu enviar 15 jovens da igreja, de uma vez só, para o Instituto Bíblico Pedra de Guaratiba. E foi lá que meus 3 irmãos se formaram. E a vida inteira eles tiveram um ministério voltado para a Bíblia. Está lá, quando o Vitor viajou para Chicago para uma conferência há 2, 3 meses atrás, eu recomendei a ele, não deixe de visitar o Instituto
e o seminário e a igreja de Moody em Chicago. Mas ele não teve a oportunidade e eu puxei as orelhas dele. Não conta para ele, não. Um outro líder. Aqui tem um vídeo, cadê? Pena, parece que não vai sair o vídeo que tinha aqui. Billy Graham ao vivo, pregando no Maracanã, em 1974. 200 e poucas mil pessoas. Eu estava lá. E ajudei como um conselheiro ali, distribuindo literatura e Novos Testamentos para as pessoas que atenderam ao apelo, centenas de pessoas. Foi uma reunião espetacular, irmãos. É pena que vocês não possam ouvir as primeiras palavras que ele disse lá. Primeiro de tudo, ele pediu que ninguém se levantasse do seu lugar durante a pregação. Queria que vocês ouvissem. Isso num Maracanã, antes das cadeiras nas arquibancadas, era concreto, escada de concreto. As pessoas se assentaram, 200 mil pessoas. Ele pediu repetidas vezes, por favor, ninguém converse, ninguém saia do seu lugar, ouçam a palavra. E depois ele disse 2, 3 vezes, Deus abençoe o Brasil. Repetiu, Deus abençoe o Brasil. E nós devemos repetir, Deus abençoe o Brasil. Se Billy Graham visse o nosso Brasil hoje, acho que ele não pregaria outra coisa. Deus abençoe o Brasil. Então toca aí. Vai tocar? Está sem som. Bom, volta lá na projeção, vamos terminar. Fico devendo. Ou você procura na internet o sermão todo, que eu ia botar só 1 minuto, só o começo, e o texto bíblico que ele leu. Ele falou do Corcovado, do Cristo Redentor, e aproveitou isso, e durante o sermão todo falou de Cristo, falou do valor da cruz. O texto foi, não me glorio, senão na cruz de Cristo. Foi um sermão, você encontra ele escrito, e você pode também ouvir o Billy Graham pregando, interpretado pelo falecido pastor Nilson do Amaral Fanini, da Igreja Batista de Niterói. Por que eu coloquei Billy Graham aqui? Essa outra foto deixa a gente um pouco triste, não é? Estou quase assim. Irmãos, aproveite a vida. Jovens, aproveitem a vida para servir ao Senhor, para fazer coisas significativas para o reino de Deus, porque passa muito depressa. E se você não aproveitar agora, vai-se o vigor. Billy Graham está com 95 anos de idade, numa cadeira de rodas. Essa foto foi, a legenda lá era Billy Graham internado no hospital com pneumonia, uma foto bem recente. Um homem com tal vigor, que viajou pelo mundo inteiro, falando em grandes estádios como o Maracanã. A maior audiência dele foi no aeroporto abandonado, um aeroporto velho, na Coreia do Sul, em Seul. Tinha mais de 1 milhão de pessoas. Imagina o sistema de som, né? E Deus usou esse homem para converter milhares, se não milhões de pessoas. Acabou com ele, ou seja, o avivamento acabou. Primeiro, ele ainda não morreu, mas não está mais ministrando. O que ele se preocupou em fazer? Primeiro, formou seus filhos. Vez por outra, a gente acha uma grande declaração da sua filha em respeito às escolas americanas que não tem mais espaço para Deus.
é uma pessoa influente nos Estados Unidos, e o filho Franklin Graham, que aparece aqui, esteve pregando em Fortaleza no ano passado, interpretado pelo pastor da igreja onde o Clinton está, o cunhado da Juliana, o Jaime Cisterna, é o intérprete dele, e veio a Fortaleza interpretar o filho do Billy Graham, que está pregando nos estádios como o pai. Então o ministério continua. E esse primeiro, o Billy Graham fundou a Associação Evangelística Billy Graham, que não cuida só de evangelização, não. Eles recebem ofertas de todo o mundo e socorrem os países que sofrem catástrofes, terremotos, tufões, inundações. Eles enviam aviões com recursos médicos e alimentos e roupas, etc., à Associação Evangelística Billy Graham, fazendo uma presença social e humanitária no mundo, além das cruzadas evangelísticas. Então, continua o ministério. O filho se espelha no pai e faz o mesmo trabalho, até se parece muito com o pai quando pregando. E o filho fundou a Samaritan Purse, que é Bolsa Samaritana, lembrando a parábola do samaritano, que socorreu aquele sujeito açoitado na estrada. O Jaime Cisterna é membro dessa ONG e viaja com frequência de Calgary, no Canadá, para a África, para dar treinamento à liderança nativa na África, para eles cuidarem lá das igrejas e das obras sociais dessas igrejas. Então, é um ministério que continua. Quando nós passarmos, irmãos, nossa obra, se é uma obra para o Senhor, vai continuar? Eu e a Márcia me permitam dizer com toda humildade, mas uma profunda gratidão a Deus, e nós realmente agradecemos a Deus. Porque eu saio daqui, pego o celular com essa tecnologia, que às vezes eu chamo de feitiçaria, sintonizo no culto ao vivo da Igreja Batista em Calgary e ouço daqui em casa, mesmo debaixo dos túneis, o Clinton pregando. E chego lá, recebo o telefonema do Benjamin, preguei hoje na Igreja do Sal da Terra em Brasília. Como a gente agradece a Deus, irmãos. A gente não merece, mas Deus é tão gracioso. A gente saber que a geração que vem está servindo ao Senhor. As circunstâncias dos irmãos variam tanto, são tão diferentes, tantas coisas acontecem. Ninguém está aqui julgando e nem se sabe até onde você tem culpa, até onde negligenciou. Mas sempre é tempo para colocar estas coisas todas diante de Deus, seja qual for a sua idade, e dizer: Deus, toma a minha vida nas tuas mãos. Como queres me usar? Como eu posso ser um instrumento de avivamento na vida dos meus familiares, perpetuando isso nos meus filhos, nos meus parentes, sendo uma influência salutar na minha igreja, um colaborador no ministério da minha igreja? O que eu posso fazer? Se você se santificar e se entregar de fato e tomar aquelas providências relacionadas com a obediência à palavra de Deus, você vai ver que Deus o vai usar. Depois da conquista de Canaã, do assentamento das tribos de Israel na terra prometida, seguiu-se o chamado tempo dos juízes. E aqui é rapidinho, repetindo uma parte do versículo já lido, que estava relacionado com Josué. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e abandonaram o Senhor, depois da morte de Josué e dos seus auxiliares. Deus usou os cananeus para discipliná-los. Se afastaram de Deus, as consequências vêm.
as consequências vêm sobre a nossa vida quando nós nos afastamos de Deus. Se nós já conhecemos a palavra, e o Senhor então os entregou nas mãos dos invasores que os saqueavam. E aí, irmãos, isso se repete N vezes no livro de Juízes. A característica do livro dos Juízes é este ciclo que aí nós colocamos nesse gráfico. Enquanto vive o juiz, Israel serve ao Senhor e o obedece. Morrendo o juiz, recomeça o ciclo. Os juízes eram governantes locais, militares, faziam guerra. Aquelas nações pagãs vinham como castigo de Deus pelo povo ter se afastado de Deus. Então Deus permitia que as nações pagãs à volta saqueassem a lavoura, o gado e até destruíssem cidades dos israelitas. O povo, isso durava anos. Viviam sob opressão daquele povo inimigo, é a linguagem nos Juízes. Então o povo caía em si, debaixo do sofrimento, nós muitas vezes caímos, reconhecemos, isso é a falta da bênção de Deus. Então o povo orava, o povo clamava, o povo se voltava para o Deus de Israel, e Deus nunca deixa de perdoar. Nunca deixa de derramar a sua bênção sobre aqueles que se arrependem sinceramente. E Deus então levantava um líder, um herói nacional, que o livro chama de juiz, e ele fazia guerra, expulsava do meio de Israel aqueles inimigos, e aí vem o texto e diz, Israel tinha paz 10 anos, 8 anos. Mas aí morria o juiz. E depois que o juiz morria, Israel se afastava do Senhor. E o ciclo recomeçava. Então, apostasia, Israel faz o que o Senhor reprova e adora outros deuses. Vem o julgamento de Deus, Deus exerce juízo contra Israel, permitindo que seja subjugado. Vem um arrependimento depois de alguns anos. Israel se arrepende, volta-se para o Senhor e clama por livramento. Então Deus graciosamente provê o livramento e o despertamento espiritual. Deus ouve e levanta líderes ou um juiz e os liberta. Uma pena que isso se repita. E essa é a história de muitos avivamentos. Aquele fogo, daí a pouco o fogo começa a esfriar, principalmente quando passa aquela geração, passam aqueles juízes. Vou dispensar a leitura de pelo menos um texto, para não me alongar mais, mas é isto aí que esses textos mostram. Este ciclo dos juízes nos lembram 3 coisas. O pecado, qualquer desobediência a Deus, interrompe as suas bênçãos e introduz um tempo de sofrimento. Havendo arrependimento, oração, clamor mesmo, Deus graciosamente levanta um libertador que conduz o seu povo de volta aos seus caminhos e ocorre um avivamento. O líder, os líderes precisam preparar sucessores. Os pais precisam ensinar seus filhos. De outra sorte, tudo voltará ao que era ou ainda pior. Que essa não seja a nossa história. Oremos por um avivamento bíblico e duradouro. Deus nos abençoe.